E ele que vai falando nesse livro, ele critica a religião, ele faz toda uma abordagem que vai gerar Deus, né? E aí ele traz basicamente duas coisas. Que a religião é uma ilusão. É o futuro de uma ilusão, uma das obras, e mal-estar na civilização. E aí ele vai dizer assim, ó, que é por basicamente duas coisas. Uma, ele diz assim, ó, as pessoas da religião têm um sentimento de eternidade. Ele vai falar uma sensação, um sentimento oceânico. E ele diz assim, mas nem todo mundo sente isso. E ele fala muito legal, ele diz assim, por exemplo, eu não consigo sentir essa sensação. Então eu refuto porque nem todo mundo consegue sentir. E a segunda é porque as pessoas querem felicidade a qualquer custo. Então eu ser feliz, eu tenho que ser feliz, isso está em primeiro lugar, o grande eu, o ego, né, que ele vai dizer. Ele diz assim, por isso elas criam, elas inventam um Deus para que dizer, então Deus vai fazer tudo o que eu quero, ou em nome de Deus. E o pastor diz para ele que concorda. E quando eu dei essa aula, eu fiquei assim, então eu pensei, até quando eu vou falar de um ateu, eu posso falar de Jesus. Porque eu falei para os alunos, se vocês querem saber a minha opinião, fora do texto, é que eu também concordo. E aí eu fiquei questionando muito, eu falei, um ateu, alguém que estudou e publicou contra a religião, tem falado tudo aquilo, e já falou há muitos anos atrás, mais de 100 anos, tudo aquilo que a gente vem falando nos cultos sobre a religiosidade. Que a religiosidade é isso. A religiosidade é alguém que cria rituais, que vem no domingo, que faz algumas coisas para se sentir melhor, mas não conheceu, não entendeu a eternidade, não conheceu Jesus. Por isso que ela não entende quando as coisas ultrapassam da regra. Quando há pessoas inundadas no amor de Deus, aquilo parece estranho. Quando há pessoas que dizem, o Espírito Santo me falou, e alguém diz, falou? Como assim Deus falou? Elas não entendem. Foi o que Freud disse. E a segunda é sim, porque muitas pessoas dentro da igreja estão se relacionando com um Deus que elas inventaram, que elas não conhecem. Porque não conhecem a palavra, porque não tem oração, porque não tem intimidade. E é um Deus que você diz, já deve ter escutado ou falado, eu já falei frases como, vou fazer isso e se Deus quiser vai dar certo, mas eu não perguntei para Deus, eu não estou no propósito, eu não sei que Deus eu estou falando, eu só sei que vai dar certo porque existe um Deus, e vai dar certo porque eu quero. Essa é a religiosidade que nós vemos tanto falando, com que Deus você tem se relacionado. E aí uma mensagem fechou, eu fiquei muito questionando isso, e nós vemos isso dentro da igreja, e os ateus estão certos em questionar sobre religiosidade e padrões de conduta que não nos levam a conhecer o Senhor muitas vezes, né? Então eu tenho que ficar de pé ou sentado, como é que eu oro, eu tenho que falar, eu estava falando com o Fernando que essa semana eu vi uma pessoa e ela pedia para o aniversário dela, então, uma pessoa bem religiosa, dizia assim, aí você pode levar um prato de alimento em nome de Jesus para o meu aniversário, falando um prato de alimento em nome de Jesus. Eu me perdi nessa oração. Um vício de linguagem. Então, às vezes, o crentez nos faz acreditar que se eu botar tudo em nome de Jesus, vai dar certo. E aí, eu escutando uma ministração do Anderson Silva, que é quem eu tenho escutado muito, ele vai resumir isso em três pilares do cristianismo. Que sem isso nós vamos viver, sem essa sensação de eternidade, essa intimidade do Senhor, inclusive dentro da igreja. Freud era filho de judeus, pai dele cumpriu todos os rituais, então ele viu isso, alguém que só cumpria ritual. A gente já viu isso em pessoas que se diz evangélico, mas só cumpre rituais, não tem uma intimidade com o Senhor, não transborda Deus, não exala o olhar de Deus, o coração do Senhor. E também alguém que usa da religião para fazer a minha vontade, e se não foi feita a minha vontade, é culpa de Deus. Deus, alguém já falou isso como eu, por que você fez isso, ou por que você não me deu isso? E aí Freud vai construir isso, mais ou menos que o Anderson Silva fala, que essa é a criança, que bate o pé e tem que ser como ela quer, né? E ele vai dizer três pilares extremamente importantes, que uma é a teologia que passa pela nossa mente, por isso que a Bíblia já diz renovar a mente, porque eu preciso aprender coisas que não me ensinaram, coisas que são mistérios, coisas que eu leio e preciso meditar. E aí vou tentar demonstrar aqui, não sei se vai dar certo, mas vamos lá. O que acontece
quando a gente não sabe de que Deus nós estamos falando, o que acontece? O que acontece quando a nossa mente não é renovada pela palavra? É a palavra que tem que ser a base, é a Bíblia. De que Deus você está falando? É o Deus da Bíblia? Lembro uma vez que a Célia me disse assim: eu não perco tempo discutindo o que não está na Bíblia. As pessoas discutem tanto, eu acho. Ela fala assim: está na Bíblia? Não. Então eu não vou discutir. Né? Então essa é a nossa base para eu saber de que Deus eu estou falando. Coloca Mateus 25, 24. Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente fala de Deus, porque Deus pode ser uma criação minha, Deus pode ser alguém que representa, por exemplo, meu pai, né? Eu já contei isso, que meu pai sempre foi o provedor. Então, muito tempo a minha oração era checklist: Deus, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso, faz isso, faz isso, faz isso. Amém, obrigado. E quando eu entendi que eu poderia estar representando meu pai, eu entendi que eu estava vendo ele só de um lado. Deus provê para mim. E pai é muito mais que isso. E aí eu vi que eu precisava me relacionar e conhecer um Deus de uma outra forma que eu não tinha conhecido. Aqui nós vamos ver em Mateus 25, é bem conhecida, mas só esta frase me chama a atenção, que é a parábola dos talentos. Que ele diz assim, o último, aquele que é servo mau, aquele que não foi o servo bom. Diz assim: por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. A primeira vez que eu li isso, eu fiquei: nossa, mas como que os outros tiveram prazer em guardar e multiplicar e dar para o Senhor? E esse falou: o Senhor é um servo mau, o Senhor é um Deus mau. E aí eu entendi que esse era o Deus da cabeça dele, não é o Deus da Bíblia, não é o Deus real. E muitas vezes nós estamos falando ou de um Deus que castiga, ou de um Deus que... Eu lembro que muitas coisas, quando eu era adolescente, eu pensava, tropecei na rua, eu pensava: ai, Deus está me castigando. O que eu fiz? Acho que é porque eu briguei com a minha mãe, né? Acontecia outra coisa, eu pensava: ai, Deus está me castigando. Esse é o Deus que as nossas emoções inventam. E a nossa imaginação é muito fértil. Assim como um Deus que tem que me dar tudo, senão eu brigo com Ele. Senão Ele não me ama. Se Ele não me dá tudo que eu quero, a hora que eu quero. Então aqui eu vou tentar mostrar mais ou menos o que acontece quando a gente não tem a mente renovada e a teologia, a palavra de Deus. Por isso que a gente briga tanto no bom sentido aqui. Leiam a Bíblia, meditem a palavra, o que a Bíblia disse. Quando você dá um conselho para alguém, dê a partir da Bíblia e não a partir do que eu acho ou do que eu fiz, porque nem tudo que eu fiz está certo, mesmo que tenha dado mais ou menos certo, né? Então, nós vamos construindo o nosso pilar, vamos construindo sem a palavra. Eu acho, Deus é bom, eu acho, e vai chegar um momento em que, por exemplo, alguém vai nos dizer: mas a Bíblia não diz tal coisa? E aí a pessoa vai dizer: não sei. Vai chegar um momento em que Deus vai responder com a Bíblia. Deus está dando a resposta para você através de uma passagem, de uma pregação. Você diz: Deus, por que você não fala comigo? E aí vai acontecer isso. Não sustenta. Quando a palavra vem, você construiu um cristianismo sem a base, que é a Bíblia. E aí a gente desmorona. E Deus diz assim: você está no deserto. O deserto está na Bíblia. Você está no tempo de evangelize. E você está lá no seu quarto. Você está no momento, está passando pelo que Jó passou. Foi o que Deus falou comigo quando eu perdi meu bebê. Ele falou na palavra, né? Ele diz assim: você está revoltado com Deus, como se você pudesse dizer o que é melhor. Deus é o Criador. E Deus está respondendo na palavra. E a gente desmorona porque a gente não conhece nada. A gente só sabe de um Deus que a nossa mente inventou. É muito perigoso. Os excessos, né? A falta e só ter isso. Assim como só ter a palavra. Muitas pessoas argumentam, aqui está o outro lado: eu só tenho a Bíblia, não tenho mais nada. E aí eu uso ela do jeito que eu quero. Mas na Bíblia diz tal coisa. Mas na Bíblia diz tal coisa. E aí eu uso ela para o meu bom prazer. Rasgo algumas páginas, né? E aí eu uso ela do jeito que eu quiser, porque eu só tenho a palavra. Ou eu uso: mas um pastor falou que podia. Só a palavra. Eu não tenho experiência, Deus não me disse nada. Mas não, muitas pessoas nos questionam: mas não está na Bíblia tal coisa?
Sim, dentro de um contexto, dentro de uma situação e dentro da tua experiência não tem nada a ver com essa. Eu quero ser pai de multidões e eu não tenho nem plantado uma sementinha. Primeiro cria raiz, depois você vai ser pai de multidões, né? Então é mais ou menos isso, com relação à mente, a renovação da mente e a teologia, que é o primeiro pilar. O segundo, as experiências do nosso espírito. Deus soprou o sopro da vida, nós aceitamos Jesus. O segundo é lá, mas eu já sei que tu vai mandar perguntar para o Espírito Santo, né? Para que a gente não tenha um guru, uma pessoa que vai me dizer tudo e eu vou ficar dependente dessa pessoa. Minha dependência tem que ser do Espírito Santo. E aí eu gostei muito, Martinello, como é o nome? Viviane Martinello. Ela, uma das últimas pregações que eu vi, ela disse que é muito comum você encontrar na igreja pessoas que não conhecem a palavra, que não oram, que não querem escutar o Espírito Santo, e aí no final do culto elas vêm e dizem: ora para mim, minha vida está uma desgraceira, deixa eu te contar, porque aconteceu isso, porque a pessoa, ora para mim, e ela diz: por que você quer que eu ore por você? E aí a pessoa diz: para melhorar a minha vida. Ela falou como se eu tivesse um poder mágico. Você não conhece a palavra, você não busca Deus, você não está perguntando para o Senhor o que é para fazer, e eu colocando a mão na sua cabeça, plim, todos os seus problemas estarão resolvidos. Não é Tabajara, né? Organizações Tabajara, não é do tempo de vocês, né? É? Ai, que bom. Então, o que acontece? A pessoa não paga o preço de construir para ouvir, não vai ter o que faça. E se tiver, está errado. Se tiver, não é de Deus, alguma coisa mágica que você tenha uma solução que não pague o preço. Então, essa segunda, que é a experiência com o Espírito Santo, quando te falta, você vai estar sempre perdido atrás da tia do coque, da que revela, do que uma profecia, olha o que falaram, olha, então uma nuvem no céu, pode ser que é um sinal, você vai estar sempre angustiado, porque você não tem a base que é a palavra. Então, quando tem essa é a falta, quando tem o excesso, e só tem isso, o excesso é quando só tem isso, a pessoa começa a confundir aquilo que é do Espírito Santo com aquilo que é da vontade dela. Isso é muito perigoso. Então, já vi muitas pessoas me falar isso. Olha, nós estamos orando e saímos procurar uma igreja e a gente passou e uma luz piscou e aí um carro passou e daí era essa igreja e Deus confirmou. Falei, não entendi, como que Deus confirmou? Piscou uma luz bem na hora. Você entende que isso é raso? Então o telefone tocou e daí o cara ofereceu um emprego, então nós tínhamos conversado que a gente ia começar a orar, então o telefone tocou, foi um sinal de Deus. Por que isso foi um sinal de Deus? Então acontece muito em namoro isso, né? Então, se for ele, dá um sinal, se passar aqui um carro... se passar 3 carros em 5 minutos é ele. Aí eu vou lá para a avenida mais movimentada. Passou, Deus confirmou. Que confirmação é essa? Vocês entendem? E as pessoas estão tomando decisões em cima de confirmação da alma. Eu queria abrir um negócio e daí deu tudo certo. Isso é Deus? Como assim? Deu tudo certo o quê? E aí é muito perigoso, porque a gente vai construindo assim. E aí eu vou indo mais na minha vontade, e a minha vontade vai dizendo que é de Deus, e aí eu quero muito, então é de Deus, e aí eu vou perdendo o rumo. Não cresce com base. E aí dá errado e diz, mas Deus me confirmou. Foi Deus? Sim, foi Deus que, como assim? É muito comum isso a gente ver de decisões lá fora. Eu venho no culto e peço uma confirmação rasa, eu não conheço a palavra, eu não pago preço, eu não jejuo, eu não vou para alguém mais experiente, que já passou por isso, que pode me dar uma orientação, porque eu não vou me humilhar. E aí vou indo e vai dizendo que tudo é minha vontade, é a vontade de Deus. E a gente está vendo, eu gosto muito, a Célia é uma referência, minha pastora, né?
E aí nós estávamos comentando a preocupação com uma pessoa, lá do sul, não é nem vocês, tá? Que estava tomando decisões muito erradas, dizendo que era Deus, e a gente ama essa pessoa. E ela diz assim, eu vou estar aqui quando ela se estrepar, e vou estar aqui para abraçar ela e amar ela, é o que eu posso fazer. Porque a gente não pode interferir na decisão das pessoas, você está vendo. Você está vendo que ela está usando a vontade dela para dizer que é Deus. E o que a gente vai fazer? Eu não posso bater na casa de cada um e dizer, você orou, você jejuou, você leu a Bíblia, você conhece, sabe o processo? Entende? E aí vai tomando um rumo onde as pessoas estão claramente dizendo que a vontade delas é a vontade de Deus. Isso é muito perigoso, porque elas só têm a experiência do Espírito Santo. E aí já vi coisas absurdas, de dizer que Deus mandou fazer coisa que nem está ao contrário da Bíblia. E a gente tem que dizer, mas a Bíblia não diz isso. Não, mas Deus mandou. Você entende o perigo? Estão entendendo? E o terceiro, que forma um cristianismo não só igreja, templo, ministério, cristianismo no meu coração, Deus em mim, é a prática. A prática e a evidência, tudo aquilo que a gente já sabe, fé sem obras é morta, os frutos do Espírito. Fiquei muito feliz que estava acompanhando uma pessoa que eu amo muito, e ela me ligava e dizia o quanto ela estava próxima de Deus, quanto ela tinha jejuado, Deus tinha curado a identidade, porque a primeira coisa que Deus faz é curar quem eu sou, né? Como Ele me ama, e demonstrar o amor dEle. E ela iria se separar. E ela estava com dificuldade de amar algumas pessoas. E aí, conversando, eu disse, tem alguma coisa errada. Porque se você está buscando a palavra, está indo para o seu quarto, está orando, e eu acredito, e estava mesmo, eu acredito que estava, você tem experiências com o Espírito Santo, no mínimo que Deus vai fazer você amar mais as pessoas. No mínimo, amar mais o seu marido. E não dizer para você separar. Falei, tem alguma coisa que não está fechando aí. E aí foi lindo, foi um processo lindo. Essa semana ela me mandou obrigado, meu casamento tá... É outros olhos, não é outro marido, é outros olhos, porque eu vejo ele diferente. Deus restaurou, Deus me mostrou, enfim, foi muito lindo. Então a evidência tem que passar. Esses 3 pilares que eu estou falando é o que tem escandalizado a igreja, ridicularizado a igreja. E isso me deixa muito triste. Pessoas falando em nome de Deus sem conhecimento da palavra, aconselhando sem conhecimento da palavra, falando que o Espírito Santo mandou, ou eu mando te dizer coisas que não é do Espírito Santo. E às vezes não é por mal, a pessoa está com a melhor boa intenção. Então eu quero que a Joana case muito. E aí eu digo, não, eu acho que é de Deus, porque eu amo tanto ela, eu quero que ela case, mas não foi o Espírito Santo que me disse. E aí eu estou usando o meu coração para falar uma coisa que ele não mandou. E o terceiro é a prática. Tantas igrejas pregando, ministrando, fazendo evento, agora está na moda fazer conferência, né, as demandas de cada tempo, conferência, e aí você vai ver as pessoas dali não tem evidência do Espírito Santo no trabalho, com os seus filhos, na sua casa, no seu casamento, não tem evidência, tem fruto do Espírito Santo. Isso tem ridicularizado a igreja, isso tem escandalizado. Eu, por muitos anos, dizia abertamente, inclusive para minha melhor amiga, que era a Célia, pastora, que eu nunca ia ser crente. Porque os exemplos que eu tinha, dizendo, nunca vou ser crente. Porque os exemplos que eu tinha eram esses. Sem teologia, com experiências particulares, dizendo que é o Espírito Santo, e sem evidência de amor. E aí 2 palavras que Deus ficou me dizendo nesse tempo, que é sobre por que essas coisas não funcionam. Seria lógico a gente conhecer, eu quero Jesus, eu conheço a palavra, eu tenho experiências com o Espírito Santo, eu entro dentro de uma família, de um corpo. Por que isso não acontece tão naturalmente quanto deveria? Como, por exemplo, em Atos 2, 37. Abre aí. Essa é a passagem principal, Atos 2, 37. O título na minha Bíblia, não sei como é que está na de vocês, como é que está aí o título de Atos 2, fala sobre a primeira igreja, os primeiros apóstolos. Como que está aí na de vocês?
os primeiros cristãos. Alguém tem uma versão diferente? 3.000 batizados. Então, Atos é o modelo, né, para nós de como que foi se dando a igreja, como que era o referencial dos primeiros cristãos. E toda vez que eu leio, eu falo muito no estudo bíblico, isso eu me envergonho, porque a gente parece que está tão atrasado, quantos mil anos atrás de Atos, né? E aí vamos ver então o que diz. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro: irmãos, que faremos? Eles ouviram a pregação e eles se incomodaram no seu coração, e a primeira pergunta é: o que faremos? Não é, tá, eu vou no culto, tá bom, tá, viu? Tá bom, vou na oração, pronto, vim uma vez por mês, tá bom. É no coração. O que eu fiz? Jesus, eu te conheci, eu entendi que tu é grande, eu entendi que tu é maravilhoso. O que eu faço agora? Eu entendi que tu quer mudar a minha história, eu entendi que tu quer mudar a minha vida. O que eu faço agora? Se você não fez essa pergunta ainda para Deus, hoje nós vamos orar e eu gostaria que você fizesse. Tudo bem, Senhor, o que queres que eu faça? Pode passar? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O arrependimento passa por esses 3 estágios do cristianismo que eu falei. A mente, eu preciso entender o arrependimento e conhecer na palavra. A Bíblia inteira fala sobre arrependimento. E arrependimento porque Jesus veio para me libertar, que eu não preciso ser condenado, eu preciso me arrepender. Passa pela experiência do Espírito Santo. Muitas vezes eu dizia: entendi, Senhor, que eu não posso mais fazer isso, mas eu não quero entender com a minha mente, eu não quero deixar de fazer, porque não pode, eu quero entender no meu coração. E comecei a orar e o Espírito Santo trouxe para mim isso, muitas vezes. Mas eu não quero fazer porque alguém está dizendo, eu quero fazer porque eu entendi do Senhor. Então essa experiência de arrependimento que vem, e você diz: nossa, ninguém sabe isso, mas eu me envergonho. Senhor, olha por que eu fiz isso. Ninguém me apontou, foi o Espírito Santo que disse para mim. E isso é sempre. Isso não é um dia eu me arrependi, a partir daquele dia eu nunca mais precisei me arrepender, porque sou nova criatura e está tudo certo. Arrependimento é constante. É isso que faz a gente avançar no Espírito Santo. Esqueci do último. Quando a gente diz façam, quando eu falei do terceiro, e aqui eu vou usar o arrependimento, então para dizer que o nosso corpo, a nossa atitude, fala, mostra um fruto de arrependimento. Então eu vou até alguém, peço perdão, eu mudo a minha atitude com a minha mãe, com meu pai, na minha casa, com meu marido. Então eu tenho uma atitude. É o terceiro ponto do cristianismo, que é construir em cima da base da teologia, com experiência no Espírito Santo. Aline e Angélica, vem cá me ajudar. E a atitude é principalmente no corpo de Cristo. Segura assim para mim, tu segura de lado ali, tu segura daqui. Assim mesmo, com as 2 mãos. Quando eu construo em cima da palavra, quando eu construo em cima de experiência que o Espírito Santo está alinhado, quando eu construo dentro do corpo de Cristo, se eu me cansar, tem todo um corpo segurando. Se ela se cansar, nós estamos segurando. Você tem um grupo, um corpo, é isso que é corpo. E aí é muito difícil eu cair, é muito mais difícil eu cair quando todas as pessoas estão segurando. Obrigada. Então, arrependimento tem a ver com isso, inclusive com aprender com as pessoas. Por isso que a gente tem um minuto testemunho, por isso que ferro com ferro se afia, a gente convive com as pessoas. Pode passar? Pois a promessa é para vocês, para que seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Nós começamos a nos separar para construir os nossos valores. Não é qualquer um que nos ajuda, não é qualquer um que se mete nessa construção. A gente já se separa do mundo. Pode passar?
Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Os 3 pilares: a palavra, a instrução, a obediência, a experiência, a oração, que me dá experiência com o Espírito Santo, e a comunhão. Eu divido o que eu tenho, eu divido a minha experiência, eu divido o dinheiro, os valores, eu honro, eu abençoo. Vocês entendem que sem uma dessas 3 fica capenga e a gente escandaliza quem está fora? E é sobre, agora vou falar sobre o orgulho e o amor que eu entendi de Deus, porque essa palavra ficou tanto na minha cabeça, que é isso que tem atrapalhado que esse processo flua. Essas semanas eu fui muito quebrada por Deus. Fui fazer alguma coisa que eu criei muita expectativa, e eu preguei aqui a palavra sobre expectativa. Então a gente é provado naquilo que a gente fala, sempre, várias vezes. E aí eu criei muita expectativa, e aí não foi como eu queria. E aí eu fiquei mal, uns 2, 3 dias, muito mal, pensando: nossa, eu não sou capaz, eu não sei fazer, não era para ser. Fiquei muito mal. E aí fui para a palavra, fui orar, partilhei com o Fernando, trouxe luz, né? Não fiquei sozinha, partilhei com a Angélica também. E amém, falei: tudo bem, Senhor, não foi do jeito que eu queria, amém, é para ser assim, mais simples do que eu pensei, tudo bem. Entreguei para o Senhor. Quando eu entreguei para o Senhor, foi muito melhor do que eu pensava. A coisa começou a acontecer e superou a minha expectativa. E aí fiquei muito feliz e fui orar o que Deus quis me ensinar com essa situação. Porque eu entendo que toda prova Deus quer ensinar. Se eu não aprender, eu vou fazer a prova de novo. E é isso que acontece com muito cristão. Se você não conhece a palavra, Deus vai te provar nisso e vai te incentivar para que você conheça. Se você não tem experiência com o Espírito Santo, é ali que você vai cair na experiência com o Espírito Santo e vai acreditar na experiência às vezes de outra pessoa. E Deus disse: mas eu não falei. Foi só uma como é que o Subirá diz? Uma sataneira, né? Uma sataneira. E se você não tem a prática, de nada adianta você conhecer a palavra e ter oração no seu quarto. Então eu quero que você tenha a prática abençoadora de igreja, de comunhão. E Deus me disse assim no meu coração, que toda vez que eu me humilho na presença dele, e eu me humilhei no sentido de trazer tudo isso, e se eu não tenho competência, ou se não era para fazer, que Deus me quebre, que me quebrante, me quebrei na presença dele. Ele disse: toda vez que você se humilhar na minha presença, eu não vou precisar fazer uma situação para que você seja humilhada lá fora para aprender a ser humilde. E aí eu comecei a fazer uma retrospectiva de quantas vezes eu fui humilhada. Situações de humilhação, às vezes nem foi tão grave, mas para mim foram doídas, né? Como é que é? Quem bate esquece, quem apanha não esquece, né? E eu pensei: é isso, quantas coisas eu passei, Deus me ensinando a ser humilde, a quebrar o meu orgulho. Não tinha a ver com a pessoa, com o João, com a Maria, era Deus, porque eu não me quebrantava na presença dele. Porque a minha oração, como eu falei no início para vocês, era: me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Eu já dizia para Deus o que tinha que ser feito. Não era um coração quebrantado. Esse não é um coração quebrantado. Esse não é um coração humilde, né? Que diz que se não me der isso, é porque Deus não me ama. Isso é manipulação, isso é chantagem, isso é infantilidade. E aí eu fui vendo quantas situações Deus tem me quebrado. E às vezes as pessoas, enfim, o mundo nem sabe. E eu falo: glória a Deus. Porque eu aprendi a estar nos pés dele. A música que a gente canta: muitos querem suas mãos para o que ele quer dar. E eu tenho aprendido a estar nos pés, a dizer: tá bom, eu fico aqui, tudo bem. Se não é o momento, se não é a hora, se é para ser mais humilde, se é para me quebrar, tá tudo bem. Então o que eu queria falar para vocês é que o orgulho tem destruído, com o cristianismo em você, com o cristianismo na sua vida, o cristianismo na vida do evangelismo mesmo. Coloca para mim Provérbios 29 e 23. O que é o orgulho? Então, o que é a soberba? Né? Fiz todo um estudo, mas eu não vou trazer aqui de psicologia para vocês. Mas resumindo, pensar mais de mim do que eu sou.
É pensar que então eu mereço mais, eu mereço melhor, eu merecia outro tratamento, eu merecia outra coisa, eu merecia outra vida, eu merecia outro marido, eu merecia outro emprego. Vamos lá. Provérbios 29 e 23. O orgulho do homem o humilha, mas o do espírito humilde obtém honra. Alguém tem outra versão? O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Alguém tem outra versão? Tem uma outra versão. Não quer vir ler aqui? Mas então, o que diz aí? Aquilo que eu falei, que Deus quer com um coração humilde, um coração ensinável. Esse é o plano para a sua igreja, porque só um coração humilde vai tocar outra pessoa. Como eu vou pregar o amor de Deus com orgulho, com soberba? Como eu vou falar que Deus pode mudar a vida da pessoa com um coração orgulhoso? Como eu vou falar que o que eu tenho é de Deus se eu acho no fundo que é da minha capacidade? Que eu que construí, que eu que sou bom, que eu que posso... E aí esse versículo diz isso, que em muitas situações, eu não sei se você tem passado, eu passei por muitas situações de humilhação, e era Deus me tratando, era Deus permitindo, Deus usando as pessoas para me tratar, porque eu preciso, se eu me digo cristão, e cristão é uma decisão, ninguém é cristão obrigado, se você diz, Senhor, eu quero te seguir, a primeira coisa que Deus vai fazer é precisar quebrar o nosso orgulho. A primeira coisa. E aí eu lembrei de uma situação que eu era muito ferida com as pessoas, faca na bota, como diz o gaúcho, né? Então eu sempre tinha a minha turminha que eu elegia em qualquer lugar. A minha turminha do bem, quem eu ia defender, e a turminha do mal, quem eu iria ou brigar, ou bater, enfim, né? Ou quem eu iria não gostar. E Deus me quebrou muito nas pessoas em situações assim, Deus trabalhando no meu coração. E eu lembro uma vez, já contei aqui, mas me lembrei de contar, para quem não sabe, talvez você tenha passado por isso, que eu cheguei num lugar, era uma loja, meio de Granfina, lá no sul, e a pessoa estava com chimarrão, lá é muito comum, qualquer um dá chimarrão para qualquer um, todo mundo, e a pessoa virou e disse, quem quer chimarrão? E ela virou, me esnobou claramente, fez cara de nojo, falou, ninguém mais quer, e aí deu para outra pessoa. Eu entrei, saí, entreguei o que eu tinha que entregar, saí, quando eu saí, eu pensei no meu coração, nossa, que pena, né? Coitada, por que ela fez isso? Não deve estar bem com ela. Que uma pessoa que precisa humilhar a outra, escancaradamente, ela não está bem. E foi realmente isso que eu pensei, né? Coitada, acho que eu vou orar por ela. No início da minha conversão, nessa hora o Espírito Santo disse, eu estava no meio da rua, eu parei, ele disse, você passou na prova. E eu me emocionei muito, assim, eu disse, realmente eu consegui olhar ela com os olhos do Senhor. Alguém que está ferido, como eu também já fui ferida, como eu também já fiz esses embates com as pessoas por estar me sentindo machucada, ou sei lá eu, né? E não consegui pensar mais de mim, por que ela fez isso comigo, consegui olhar com os olhos do Senhor. Tiago 4:6. Mas esse foi um processo muito doído na minha vida. Precisei de muitas situações de quebrantamento. Muitas e muitas situações de humilhação. Para começar a orar, sabe o quê? Deus me ensina a amar as pessoas como tu ama. Eu não quero amar para receber nada. Eu não quero amar para ser a querida. Eu não quero amar forçado. Sabe quando você diz, vou tratar ela bem. Né? Não quero um amor forçado. Quando eu li na Bíblia o amor fingido, e Deus sabe do amor fingido, eu falei, Deus sabe se meu amor está sendo fingido com as pessoas, tipo, para me livrar logo dela. Sim, a pessoa vai me atirar num poço e falar, ai, que bom. Ai, não quero saber, né? E aí eu comecei a orar, Deus me ensina a amar como tu ama, porque eu nunca vou conseguir avançar em conhecer Deus é amor, se eu não conseguir amar as pessoas. Tiago 4,6 diz, antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é isso? Eu não sei como é que está sendo a sua oração,
né? Mas tem oração muito humilde, tem oração que Deus vai dar muito mais do que você pediu ou precisa. Não sei se você já passou por isso, de eu pensar, eu nem cheguei a orar e Deus me deu aquilo que o meu coração pensou assim, pensei que seria bom e Deus me deu. E muitas vezes Deus não está ouvindo a minha oração. Eu gosto muito do exemplo, quem vem aqui desenvergonhado, Lili, chamar um envergonhado nunca mais vem no culto, né? Eu gosto muito do exemplo e me tocou, eu chorei muito, foi muito curada na ministração da Helena Tanuri, onde ela diz assim: a única vez que Deus não quer te ouvir, o único momento, não importa o que você tenha feito, que Deus não quer te ouvir e que Ele diz que resiste, chega para me abraçar. Deus resiste, Ele não quer, é quando um coração é orgulhoso. Todas as outras vezes, não importa o que você fez, Deus te acolhe, te abraça e diz: vem cá. É por isso que eu falo que lindo, e todo mundo ri de mim, obrigada. Quando alguém está confessando pecado, está falando que Deus tratou, eu falo que lindo. As pessoas não acham tão lindo quando Deus está tratando. Mas eu falo, gente, não importa o que você tenha que confessar, se você confessa é porque você está se quebrantando. Se você foi capaz de trazer e dizer, Deus está me tratando nisso, é porque Deus vai te honrar. Se você não fala, se você está com aquela oração que eu preciso, Deus está com a mão no seu peito, dizendo, eu não quero ouvir. E aí, então, finalizando, olha só que interessante, o filósofo do Santo Agostinho disse, todo pecado começa pelo orgulho, por isso que o orgulho é tão perigoso. Todo pecado começa pelo orgulho, onde você pensou mais e você achou que merecia mais. Características do orgulhoso, então, para a gente começar a entender melhor. Ele não vai atrás das pessoas, ele espera que elas venham, porque ele é mais importante. Então, elas têm que vir até mim. Ele não assume a responsabilidade, a culpa é sempre de alguém. É covarde, ele calcula sempre o que ele vai perder. Se eu cumprimentar aquela pessoa, se eu for lá orar, e se não acontecer, então ela vai achar que eu não sou de Jesus. Ele está sempre achando que ele vai perder, então ele não faz. Ele não arrisca. E se eu for abraçar o Dudu e ele estiver num dia de cara virada? Eu não. Então eu não vou perder. Vocês entenderam? Ele sempre acha que deve ensinar. Ele já chega no lugar e aquela pessoa que você diz bom dia, ele já está dizendo, porque eu passei por isso, porque eu já sei, porque ou querendo mudar. Não, faz assim, ó, assim, assim, assim. Ele já chega ensinando. Ele não tem um coração ensinável. Ele é o centro, a sua dor é sempre maior. Você já viu isso, né? Mas e eu? Você não sabe o que eu estou passando. Ele tem um grau de exigência e de perfeição com o outro muito grande, mas é só com o outro. Porque dele ele espera que tenha um entendimento e misericórdia. Mas o outro não pode. O outro não pode ter defeito. Ele não se submete. O orgulhoso não se submete. E ele está sempre ferido, por isso ele está sempre ferindo. É aquela pessoa que onde ela passa, ela tem uma encrenca, ela tem um desafeto, ela tem uma palavra espinhosa, ela tem uma cara que feriu, pesou o ambiente. E o que eu queria falar com relação a isso é da onde que vem o orgulho. Porque orgulhoso, todo mundo sabe o que Deus está tratando, todo mundo tem que ser tratado no orgulho, por isso que eu partilhei primeiro que eu fui muito e sou tratada no orgulho. Essa situação que eu contei dessa semana foi para tratar meu orgulho, porque eu imaginei que seria de outro jeito, porque então, né, eu pensei que estava top das galáxias. E Deus só me deu uma quebradinha para dizer, não esquece de onde tu veio, não esquece quem tu era lá na lama de onde eu te tirei, que tudo que tu tem é meu, que tudo que aconteceu de bom foi porque tu entregou a tua vida para mim, que eu não tenho nada de bom para dar, mas Ele, através de mim, tem. Mas da onde que vem o orgulho? Que era isso que eu sou chamada, diz o Fernando, Ministério de Cura. O orgulho vem da falta ou da falha de amor. Você vai ver isso em pesquisas. Eu estava até lendo hoje sobre a história de Hitler, que destruiu, que fez a guerra lá, todo mundo sabe. Ele teve uma infância com bullying, ele era baixinho, com um monte de situações de falta de amor. E aí ele quis ser grande e dominar uma nação. Então o orgulho leva a isso. E eu queria que você pensasse, onde foi que o orgulho entrou na sua vida? Onde foi
que você se sentiu com falha ou com falta de amor para precisar se proteger. Porque o orgulho nada mais é. Eu preciso me proteger de não ser mais humilhado, de não ser mais rejeitado, de não ser mais abandonado. Então, eu estou tão ferido nessa área do abandono que eu não vou lá dar um abraço. Porque se ela vira bem na hora, isso vai me doer e vai me lembrar que eu já passei por isso. E eu já sei como é que é essa dor. E é uma dor. Quanto mais orgulhoso, mais você foi ferido no amor. É muito provável, então, que quem age com orgulho, com algumas dessas características, são muito mais, que eu disse, se esforça para ser aceito, para ter uma boa imagem, para dizer que eu tenho. Tem pessoas que têm que mostrar que elas têm, porque elas entendem que assim elas vão ser amadas. Tem pessoas que têm que mostrar que elas sabem, porque assim elas vão ser amadas. Tem pessoas que vão criando estratégias e máscaras de orgulho, inclusive a falsa humildade, né? Para mostrar, eu preciso mostrar que eu sou muito humilde para ser aceito, para não ser abandonado, para não ser ferido. E a sensação de não ter valor é o que fundamenta a nossa vida emocional. A saúde mental, nós estarmos bem com a gente mesmo, tem a ver com o valor que a gente recebeu. E anota aí, a maneira como nós nos vemos como adulto, ela reflete a maneira como nós somos tratados como criança. Então, se eu fui ferido no amor, se eu não me senti amado de alguma forma, colega, irmão, pai, mãe, avô, família, é muito provável que a raiz do orgulho tenha entrado lá e me deixado uma pessoa orgulhosa, que eu vou passar uma vida tentando provar que eu tenho valor. Se eu tenho que provar que eu tenho valor, é porque eu sou orgulhoso. Porque o humilde não precisa provar nada. Porque eu não sou nada mesmo. Deus é em mim. Eu não sou, eu não tenho. Mas Deus é. E aí eu tenho prazer em apresentar Deus e não eu. Eu acho, eu sei, eu estudei, eu vivi. Você entende a diferença? Consegue entender? Que humilde apresenta a Deus, por isso que Deus quer um coração humilde. Digo, eu não sei o que você vai fazer, mas eu sei quem sabe. Eu sei quem pode resolver qualquer coisa. E o orgulhoso diz, eu já sei, já passei. As pessoas são assim mesmo. Todo mundo fere, todo mundo é interesseiro mesmo. E aí começa a falar mal dos outros. Porque ele está ferido. O amor passa por essas três instâncias. Então, que mentalidade de amor você teve na mente? A cura pelo Espírito. Você já recebeu o amor de Deus? Se você já recebeu o amor de Deus, é muito provável que você queira passar esse amor. E a prática. Eu amo amar as pessoas. Eu não sei, eu poderia ficar uma noite inteira aqui dizendo para vocês como Deus transformou meu coração. E eu amo as pessoas. Eu amo muito. Esses dias eu saí de casa e falei, Deus, tu sabe que o meu forte é amar as pessoas. E amar as pessoas não é ser efusivo. Eu amo, então eu falo que nem bebê com todo mundo. Digo que você é um amor. Isso não é amor. Amor, inclusive, para corrigir. Para dizer, eu me preocupo tanto com você que você vai cair num buraco. Para mim era mais fácil dizer, pode cair. Mas eu amo tanto, eu não consigo dormir enquanto eu não falar isso. Né? Que você está indo por um caminho muito mal. Isso também é amor. E eu amo tanto, assim, Deus colocou tanto amor pelas pessoas, que eu vou caminhando, e aí eu digo pro Fernando, vou ali no mercado, já vem. Ele falou, já sei, já vem. Porque eu vou parar a falar com alguém, porque Deus vai criar uma situação onde eu vou poder conversar com alguém. Esses dias eu saindo de casa e disse, Deus, tu colocou tanto amor pelas pessoas no meu coração, deixa eu amar alguém hoje, me usa para amar alguém hoje. Que hoje seja um dia especial. Todos os dias eu tenho isso no meu coração, de amar. Se alguém vem falar comigo, eu olho no olho, eu quero ouvir, eu amo ouvir história, eu amo ouvir, eu amo as pessoas. E aí eu fui na Estúdio Z e estava caminhando e uma senhorinha se virou, eu vou chorar. Uma senhorinha se virou para mim e disse, filha, qual dos dois é mais bonito? E eu falei, obrigado, Deus, é minha oportunidade. E já puxei um papo e já ajudei. E ela falou, eu me lembrei com a minha mãe, eu faço muito isso com a minha mãe. De sair, olhar roupa e tal, e vestir ela. E eu falei, Deus usou para matar a saudade da minha mãe e para eu abençoar ela. Disse, eu sempre venho com a minha filha, mas hoje ela não pôde vir.
E aí já falei, esse arrasou, e ela saiu se sentindo. Eu falei, arrasou, está lindo, estava lindo mesmo. E ela, sério, e eu já escolhi. Ela, muito obrigada. Ela não sabe meu nome, ela não precisa saber. Ela não precisa saber quem eu sou. Ela precisa sentir o amor de Deus. E aí eu saí bem emocionada. Falei, Deus, obrigado. Isso é amar as pessoas. É amar quem está perto, é fazer alguma coisa que faça sentido na vida dela. E o que eu escrevi aqui é que é muita hipocrisia querer que as pessoas aceitem Jesus se a gente não se ama entre nós. É muita hipocrisia querer evangelizar. Nós estamos partindo para um caminho de evangelização, que é, vamos tocar as pessoas, vamos restaurar famílias, vamos levar o amor de Deus. Se eu não consigo olhar com amor para quem sentou do meu lado, se eu não consigo levar a palavra e amar meu filho, se eu não consigo amar meu marido, que evangelismo é esse? Aí eu falo, Senhor, me usa. Ele quer te usar como uma senhorinha, quer te usar para abraçar alguém aqui, para alguém vir e dizer, olha, eu acho que o fulano está precisando de ajuda nós numa visita. Eu amo quando dizem assim, ai, vou lá visitar o fulano. Não precisa de mim para isso, não precisa de uma ordem do pastor para você ir demonstrar amor. Esse é o amor de Cristo, e só consegue amar desse jeito quem passa por essas 3 instâncias do cristianismo: palavra, Espírito Santo e prática. Nem todo dia a gente está muito disposto. Eu contei, acho que na célula, testemunhei, uma semana muito pesada, com muita coisa, bem difícil. E aí era uma segunda-feira e o Fernando disse, uma pessoa quer conversar com a gente, e eu falei, tem outra que está vindo aqui conversar. E a minha mente pensou, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer. E uma coisa que eu fiz o compromisso com Deus, com a minha oração, eu quero sempre amar as pessoas em primeiro lugar. Sempre, não importa. Porque se eu não amar as pessoas, eu estou mentindo que eu amo a Deus. É isso que a Bíblia diz, não é? Se eu não amar quem está do meu lado, quem está na minha célula, é mentira dizer que eu amo a Deus. E aí a gente conversou com uma pessoa e eu já me senti, parece que eu estava 220. E aí a gente foi conversar com outra pessoa e foi tão lindo, porque é isso, eu não tenho nada para oferecer, mas eu sei de um Deus. E eu sei de um Deus que fala para quem quer ouvir, que fala, o Espírito Santo diz. E a gente veio tão feliz, nós não comentamos nada, mas a gente veio tão feliz que eu falo, Deus, é esse o sentido. Esse o sentido, é fazer diferença nas pequenas coisas. Nós vamos fazer um super evento na praça, mas aí as pessoas vão vir e vão ver que eu não olho para quem está do lado, que eu não sei o nome de quem vem aqui, que eu não visito e não sei se alguém entre nós passa necessidade. Que eu achei muito lindo o testemunho de uma menina que diz assim, eu fui para evangelismo e eu não honrava minha mãe em casa, e eu fui para outro país evangelizar. Quando Deus me mostrou isso, eu pensei, primeiro eu vou honrar minha mãe. É primeiro em casa. Jesus é o único, um pastor Tozer, ele diz assim, Jesus é o único que sabe o pior de você, apesar disso, ele é o que mais te ama. Só quem entendeu que ele me ama nas minhas podridão, nas minhas quedas, nos dias que eu não estou bem, nos dias que só ele sabe que o meu coração, eu falo, Senhor, não é possível que eu estou pensando isso, não é possível que eu estou sentindo isso hoje, não é de Deus, não é cristão. E ele vem e me ama e me ensina. Só quem teve essa experiência consegue dar amor, senão vai ser um amor fingido. E é buscando essa cura que é só em Deus. O que eu quero dizer para você é, todos nós precisamos tratar, todos nós precisamos trabalhar as nossas emoções, rejeições, situações. Mas só aquele que se levanta e diz, Senhor, o que nós temos que fazer? Só aquele que diz, Senhor, derrama o teu amor em mim, é que é capaz de amar. E aí vai tocar vidas. A mulher do Rodolfo Abrantes, ela diz assim, talvez você tenha convidado alguém para vir na igreja e ela não viu Cristo em você, por isso que ela não veio. É muito possível que isso tenha acontecido. Então a ideia não é encher esses bancos. A ideia é que as pessoas vejam o amor de Deus em mim. Eu pergunto para as crianças, isso tem me impressionado, do quanto a gente não tem ensinado esse amor. Para os professores, por exemplo, você tem ensinado seu filho a ter um ídolo, a comprar a camiseta do Neymar ou honrar sua professora? A professora que cuida dele. Você tem, pergunto isso, tem me impressionado, você tem ensinado seu filho ao que ele quer ser na igreja, conforme a palavra? Você quer ser um evangelista, você quer ser um pastor, você quer ser um missionário?
Ou você tem se preocupado se ele vai ser médico, veterinário ou advogado? Tem alguns adolescentes que eu pergunto, o que você pensa em fazer na igreja? Ele diz, como assim? Porque ele nem sabe o que pode fazer na igreja, porque não vê os pais fazendo. Que amor é esse? Como alguém vai ser tocado por amor? Eu só sou cristã porque alguém me amou quando eu não merecia. Quando eu estava toda errada. E alguém me abraçou e me amou e me mostrou outro caminho. Como que eu faço então? A primeira coisa é perdoe quem te feriu. Senão você nunca vai conseguir amar como Cristo amou. Você vai se irritar toda vez que alguém te contrariar. Você vai entrar numa discussão bíblica desnecessária toda vez que alguém falar alguma coisa errada. Você vai se ofender toda vez que alguém não der um oi, sei lá, fazer alguma coisa. Alguém te feriu e começou ali o orgulho. Fica de pé. Coloca para mim só aqui para eu finalizar. 1 Coríntios 13. Eu vou ler agora, espera um minutinho. Eu vou ler agora o que Deus tem para derramar sobre você e através de você. É primeiro em nós. A gente não dá o que a gente não tem. Então eu queria que você pensasse, fosse refletindo onde é que o orgulho entrou na sua vida, que situações, se você tem passado por situações de orgulho, se você tem amado quem está ao seu lado, se você tem amado quem está na sua casa, para depois querer que outras pessoas se agreguem a nós. E o que Deus fala que mudou a minha vida, que eu achava impossível, mas que hoje eu tenho tanta alegria de amar, é essa passagem que diz que é esse amor que Ele tem por você e para você. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que retine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O que Deus tem o amor por você e que Ele deseja muito te ensinar, porque é um processo. E isso é fundamental, isso é mais importante que qualquer coisa que você tenha deixado seu tempo, dinheiro, trabalho, pessoas. É esse amor que vai fazer diferença na sua vida, é que Ele é sofredor, benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Você tem desistido de pessoas? Você tem desistido de amar pessoas? Deus está dizendo, tudo suporta, tudo crê. Ele vai até o final, Ele ama até o final, não importa o que Ele vai receber. Esse é o amor que Deus sonhou para a sua igreja. Esse é o amor que Deus tem por você. Não é justo que a gente não ame os outros do jeito que Ele nos ama. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é perfeito é esse amor de Deus. Então eu quero que essa noite a gente possa ser curado.